Olá, retomando então o nosso diálogo franco de hoje com o mestre em Aikido, Roberto Maruyama. Nós estávamos no bloco anterior comentando sobre essa cena inusitada aqui no set de filmagem, né? O Nelson e o Fabinho, o senhor, primeira vez conseguiram levantar, a segunda não. E o senhor estava completando a explicação, eu gostaria que o senhor concluísse. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que não foi combinado isso. Sem dúvida, por isso que eu disse, foi bem na hora aqui. Contamos aí com a colaboração de dois, eles não sabiam o que ia acontecer. Exatamente. Certo? Então, a pessoa olha uma pessoa física, nós imaginamos que a pessoa é composta de ossos, músculos, sangue, ligamentos, né? E não se imagina que tem uma coisa muito importante dentro dessa pessoa, que é a alma, que é o espírito, que é a energia. E essa demonstração foi com o intuito de demonstrar que há algo além do corpo. Porque se fosse só o corpo, eles me levantariam todas as vezes. Sem dúvida. Certo? Se eu colocar o meu sangue, o meu osso, o músculo dentro de um balde, ele vai levantar sempre. Tanto que um só te levantou, que é o Nelson, que é muito forte, mas se levantou com certa facilidade a primeira vez. Exatamente. A segunda vez os dois levantaram, os dois são fortes, o Fábio também é muito forte. E a segunda vez eu vi que eles ficaram até acabrunhados, porque não conseguiram tirar o senhor do chão. Então, como se explicar do ponto de vista físico, científico, como é que o Nelson, que levantou 80, não levantou 40 depois, certo, que é a metade, né? Então é justamente essa energia que todos nós temos. O problema é que quando a pessoa fica irritada, nervosa, essa contração faz com que a energia fique distribuída pelo corpo todo, né? E na hora Mas a hora que eles não levantaram, o senhor estava relaxado? Não. O senhor estava contraído, quando eu estressado. Eles não levantaram, eu estava em atitude de meditação com os olhos abertos, fazendo a respiração e totalmente relaxado. Aí eles não levantaram? Aí não levantaram. Que é a posição da meditação. Estressado eles levantaram? Levantaram, porque eu contraí, fiquei contraído. Fica uma pessoa irritada. Tem pessoas que ficam tão irritadas que ficam vermelho, de tanta força que faz. E não resolve nada? Não, não resolve. Do ponto de vista corporal, de uma luta, de uma contenda, ele já está mais leve para começar a história. Professor, e por que os seminaristas e padres estão treinando defesa pessoal? Inclusive tem um episódio em que o senhor foi treinar os arautos do Evangelho nos Estados Unidos da América. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Foi um convite inusitado. Confesso que eu fiquei meio surpreso, né? Porque a gente ouve falar em seminarista, padre, a gente fica sempre imaginando aquela circunspecção, aquela, né? Digamos assim, dando muita importância para a alma e pouco para o corpo, né? Então, essa dedicação à alma humana, isso foi meio inusitado. E aí eu fui convidado pelos arautos para dar um curso justamente para os seminaristas e padres. E na realidade, os arautos do Evangelho, eles têm como base a inspiração do Monsenhor João Clark. Quando ele fazia o exército, mais ou menos quando ele tinha 19 anos, Quando ele serviu o exército, no caso. Serviu o exército, desculpe, serviu o exército. Então ele percebeu, ele já era religioso, que na realidade havia a necessidade da religião ficar atrelada a uma coisa muito importante que ele viu no exército, que é a disciplina. Sem dúvida. Que é a disciplina que é a mola propulsora, né, de todo mundo que vai se propor a fazer alguma coisa, algum trabalho. E na missão militar isso é de extrema importância, a disciplina. E o intuito dele foi colocar a disciplina na atividade seminarista e dos padres também. Aliando as duas coisas. Aliando as duas coisas. Não só a disciplina em termos de hora para meditação, hora para oração, hora para participar de uma missa, né? Mas colocar o corpo participando dessa disciplina. E de que forma esse treinamento, desculpe interrompê-lo, professor, pode contribuir para a evolução espiritual de um religioso no sentido amplo, aí no caso específico dos católicos ou de um católico? É o seguinte, porque a técnica do Aikido que a gente aplica, ela é, ao mesmo tempo que é uma técnica, assim, digamos assim, de alongamento, né, de trabalho assim, em que a pessoa vai ter um benefício de saúde,
essa mesma técnica que tem essa conotação, ela serve para imobilizar uma pessoa. Então você consegue controlar uma pessoa muito mais forte, não com a força, mas também com essa concentração que a gente acabou de demonstrar e a apuração técnica. Seria a aplicação da energia espiritual aí na situação? Exatamente. Então é isso que nós estamos fazendo, trabalhos corporais, né, alongamentos, para que esse cabedal de conhecimento corporal, inclusive a respiração, né? Então uma coisa que eu utilizei foi a respiração. Normalmente, quando as pessoas ficam irritadas, tem a influência da adrenalina, a pulsação começa a ficar mais acelerada, né? E a respiração começa a ficar mais superficial, mais ofegante, né? Então, quando a pessoa ela trabalha a respiração, ela neutraliza esses efeitos negativos da adrenalina. Daí ele vai ser eficiente. E uma pessoa que fazer... inicia um treinamento no Instituto Maruyama, ou através dessa prática, onde quer que seja, quanto tempo demora para que ela consiga se inserir nesse contexto, vamos colocar assim? Ele depende muito da idade, da fisiologia. Evidentemente que os mais jovens têm mais facilidade, né? Então, mas os benefícios de saúde já começam a sentir assim em uma semana. A gente tem casos de empresários e pessoas em empresas assim ocupando posições de destaque que não conseguiam dormir pelo excesso de preocupação. Depois de uma semana ele virou para mim: ó, Mariana, eu já estou dormindo bem, já valeu a pena. E aí, durante a prática, ele vai descobrindo outros benefícios. Então é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que mais rapidamente se adapta, outros... E essa participação tem que ser constante, é um treinamento semanal? Como é que funciona? Só terminando essa questão dos padres e dos seminaristas. Pois não. Na realidade, na divulgação do trabalho religioso, eles entram em vários lugares perigosos, né? Na periferia, em situações, lugares que não tem luz, iluminação, não tem, naquele momento, uma viatura policial, né? Então, eles também correm um certo risco. Tanto que existe uma camada da população que já não está respeitando mais os valores religiosos. Basta ver as igrejas que estão sendo roubadas, as igrejas que estão sendo saqueadas, né? Então é uma forma... É uma forma deles se preservarem. Se preservarem, sem agredir, sem dar um soco, sem dar um pontapé. O Aikido, ele neutraliza uma pessoa que está irritada, que está endemoniada, por exemplo, né? Então nós neutralizamos e impedimos que essa manifestação negativa exacerbe, fira alguém, machuque alguém. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, a gente vai continuar nesse diálogo franco tão importante no próximo bloco. Até já, continue conosco.